Dia Internacional dos Museus foi assinalado pelo município de Santarém com uma visita ao Museu de São João do Alporão, encerrado ao público há 10 anos para obras de restauro. A iniciativa começou com uma visita guiada em contexto de obra à Igreja de São João do Alporão, com o historiador Luís Mata e os responsáveis da empresa In Situ, que estão a realizar as obras de consolidação do Monumento Nacional. A visita contou com a participação de cerca de 60 pessoas que puderam ver os trabalhos que estão a ser realizados e que deverão estar concluídos este verão. O historiador Luís Mata, do município de Santarém, e Marina Granero, da empresa In Situ, falaram sobre as diversas intervenções que foram ao longo dos anos feitas em São João do Alporão e sobre os trabalhos que estão atualmente a ser realizados. Bem-vindos a São João do Alporão, não ao São João do Alporão que nós todos gostaríamos de ter disponível para vos acolher, mas a um São João do Alporão que vai nesse caminho. Como a maior parte de vós sabe, eu tive funções técnicas na Câmara, trabalhava mesmo aqui em frente. Este era o monumento com o qual eu mais lidava todos os dias quando olhava pela janela e, portanto, pelo qual, confesso, tinha um carinho um pouco especial, até por perceber os imensos problemas que tinha e por ir lendo relatórios com as dificuldades que havia. E, de facto, este mundo é um mundo de soluções complicadas. Eu não pretendo fazer nenhuma intervenção técnica, mas gostava de vos alertar só para o facto que as palavras dos ilustres oradores, que eles sim serão, vão preferir que aquilo que está aqui a acontecer não é uma solução definitiva, até porque tecnicamente estamos longe de conhecer respostas para todos os problemas que aqui temos. São de Santarém conhecem o edifício, vou pedir-vos desculpa de repetir algumas das coisas que já sabem. Para os outros que não são de Santarém nem conhecem o edifício, vão aproveitar agora a oportunidade para ficar a conhecê-lo um bocadinho melhor. Bom, este é efetivamente o edifício que acolheu em 1882 o primeiro museu de Santarém. E daí nós termos feito, não só por isso, mas também termos escolhido este edifício para comemorar o dia de hoje, que é exatamente o Dia Internacional dos Museus. Mas o edifício tem uma história antes desse momento e depois desse momento. Não vos vou falar muito dessa história porque, como digo a seguir, vão ter a oportunidade, com mais calma e sentados mais confortavelmente, de ouvir. Mas foi essa história, mais recente e menos recente, que explicou algumas das coisas que depois a equipa de conservação e restauro vai encontrar aqui. Portanto, e essa minha intervenção que vou fazer a seguir, mais do que fazer a história do edifício, que já está mais ou menos contada, tem como objetivo procurar contextualizar precisamente as intervenções no edifício que explicam alguns dos problemas ou algumas das realidades que depois a equipa de restauro vai encontrar. Falar-vos apenas de 2 ou 3 momentos fundamentais para a história do edifício. Isto já ser falado do momento mais fundamental que eu gostaria de conhecer, mas apesar de historiador ainda não tenho a capacidade de recuar no tempo, que é saber exatamente quando é que o edifício foi fundado, porque as teorias são várias, mas seguramente não andaríamos longe dos anos 90 do século XII. Portanto, o edifício, quando foi construído ainda com uma matriz românica. E é isso que podemos ver na parte mais antiga do edifício, que é precisamente a sua cabeceira. Em 1207, por exemplo, morreu aqui um homem muito importante pelo facto de ser quem era e pelo facto de ser Santarém. Portanto, o 12º grão-mestre da Ordem dos Templários, Dom Afonso de Portugal, filho de Dom Afonso Henriques, foi precisamente enterrado nesta igreja. Portanto, no início do século XIII, a igreja estava a funcionar em pleno. Bom, depois houve um acontecimento catastrófico qualquer, que não sabemos exatamente qual foi, que fez com que a igreja tivesse que ser construída, parte dela, que é a partir deste tramo para a frente, há uma segunda fase de obras, e é essa a fase gótica. E daí que se diga que a igreja de São João do Alporão, ou melhor, para ser rigoroso, a igreja de São João do Hospital, porque só mais tarde fica conhecida por São João do Alporão, e já vou explicar porquê. Portanto, a igreja de São João do Hospital, digo, portanto, sede da Ordem dos Hospitalários,
estava já a necessitar dessa segunda fase, e é por isso que vimos esta diferença. E como digo, a igreja foi o primeiro monumento em Portugal onde o estilo gótico foi utilizado. Portanto, foi uma espécie de antecâmara, de primeira experiência de gótico em Portugal. Portanto, isto é também um fenómeno curioso. Depois, saltando alguns séculos para a parte mais propriamente da história da igreja como museu, ela serviu como teatro durante algum tempo, isto depois das ordens religiosas, mas como museu teve várias intervenções. Convém notar, mais uma vez repito, para quem não é de Santarém e não conhece o edifício, que a quase generalidade dos objetos que ainda hoje vê aqui não são de cá. Portanto, isto é tanto mais notável, apesar de ter por trás uma história um bocadinho triste, que é a história da destruição do património monumental de Santarém em finais do século XIX, mas apesar de tudo, salvaram-se alguns resquícios que estão aqui. Um dos mais extraordinários é, sem dúvida, o túmulo que está aí à vossa esquerda, o túmulo de Dom Duarte Menezes, que era originário da Capela das Almas de São Francisco, do Mosteiro de São Francisco, e que foi desmontado e remontado precisamente com o objetivo de ser o ex-libris do novo museu. Portanto, ele foi remontado aqui em 1882, em janeiro de 82, e 6 meses depois o museu abre. O monumento tem alguns aspectos curiosos que depois vão poder ver, não me vou alongar muito sobre isso, mas dizer-vos também que entre as diversas intervenções que teve a Igreja pela necessidade primeiro da adaptação a teatro e depois da adaptação ao museu, todo o espaço, toda a configuração, a arquitetura primitiva da Igreja sofreu várias alterações. Uma delas foi em 1880 o fecho do portal lateral, que era uma porta, como o próprio nome indica, e que foi transformado numa janela. Portanto, os senhores do museu acharam que não fazia falta 2 portas, faria mais falta, tal Jorge Custódio, faria mais falta uma janela e, portanto, fecharam esta saída. Outra das alterações substanciais foi o nivelamento do chão. Portanto, este chão era primitivamente em 3 planos distintos e, pensa-se, na altura da primeira comissão administrativa do Museu Distrital, o chão foi nivelado. Portanto, o chão que vê não é o chão original, foi um chão que foi colocado alguns em finais do século XIX. Pronto, depois, mais um saltinho, estamos nos anos 80, portanto, melhor, nos anos 70, depois da morte de Severino Sarmento, que foi o último conservador digno desse nome do museu, então já municipal, porque ele foi entretanto municipalizado em 1892, e portanto o museu já municipal, mas nunca com um conservador exclusivamente o museu, e já vamos ver que este foi uma das vicissitudes deste espaço, nunca teve ninguém que pensasse exclusivamente o espaço, nem com formação suficiente para pensar o espaço enquanto museu, não é? Depois já vamos ver isso. Mas digo, portanto, depois da morte do Severino Sarmento, houve aqui um momento em que o edifício fosse degradando, e foi esse o momento em que as pessoas de Santarém passaram a ser para o Museu dos Carros. Portanto, era o Museu dos Carros, porque efetivamente o aglomerado de objetos, e já vamos ver que depois, já uns anos antes, já se dizia que o museu estava a arrebentar pelas costuras, e chegou a haver um projeto de um novo museu distrital para Santa Clara, portanto, isto nos anos 20, infelizmente também nunca vem à luz. Portanto, o museu fechou em 94, portanto, fechou em 92, foi objeto de uma reestruturação e reabriu em 94 com um novo figurino. Não exatamente o que estão a ver agora, porque entretanto ele foi esvaziado de alguns objetos pela necessidade de ter aqui alguma dinâmica expositiva e portanto isso era incompatível com os objetos que existiam aqui e portanto foram sendo retirados até que em 2012 foi fechado
por uma questão de segurança. Portanto, as pedras continuavam a cair, o problema ia-se agravando. Já vamos ver que não era um problema só. Eu quase fui preso em tempos porque numa exposição que fiz aqui diziam que foi por causa dos plásticos pretos que eu tinha metido aqui. Nós, a equipa, tinha feito essa exposição, foi por causa dos plásticos pretos que estavam as pedras a cair. Pronto, nós tirámos os plásticos pretos com a intenção de ver se salvávamos a igreja, mas afinal não era isso que estava a fazer cair as pedras, e portanto em 2012 elas continuavam a cair e foi por isso que foram encerradas. Embora a Câmara resolveu iniciar o processo, naturalmente longo, porque uma obra destas nunca é fácil, nem nunca é rápida, e portanto em 2019 abriram-se os procedimentos administrativos para o restauro parcial da igreja, e é neste momento o que estão a fazer. Portanto, já os autores antigos diziam que o edifício tinha dois tipos de pedras. A parte da sinaria era chamada pedra barroa, que eles chamavam de pedra barroa, que era pedra que era retirada diretamente das pedreiras de Santarém, uma das quais estava situada onde é o governo civil. Pensa-se que provavelmente terá sido daí a origem da maioria destas pedras, e um outro tipo de calcário, como deste era pedra calcária, que é a pedra que existe em Santarém, e depois outro tipo de calcário, apesar de tudo um bocadinho melhor, que era utilizado nas pedras de maior dimensão e nomeadamente naquelas que tinham necessidade de ser esculpidas, para capitéis, para colunas, etc., que era outro tipo de calcário, que era o calcário de Alcanedo. Pronto. Que apesar de tudo é um calcário melhor, mas continua a não ser bom. Portanto, ele esfarela-se muito facilmente, desboroa-se, não é? Y es isso que se verifica. Este tipo de piedras, por ejemplo, ya solo con la acción de la humedad se disgregan. Entonces es muy difícil conservar un edificio así ya, o sea, siendo calcáreo, pero aún más si las piedras no tienen la resistencia mecánica necesaria para poder soportar todo esto. Entonces, claro, nos encontramos en una situación un poco de inestabilidad ya por el propio material constituyente de la estructura. Y es muy difícil, digamos, o sea, ahora llegar a estas situaciones y revertir el proceso, pero al menos lo que estamos intentando es como apaciguarlo, ¿no? Pausar, digamos, ese deterioro. Sim, portanto, isso é muito importante, o que diz a Marina, porque também para tentar refriar um bocadinho as expectativas, por isso é que a nossa intervenção se chamava expectativas e vicissitudes. Portanto, não se pense que agora com essa intervenção de repente resolve-se os problemas em São João de Alporão. Não se conseguiu resolver em parte nenhuma do mundo, da Europa, veja-se em Coimbra, as intervenções que foram feitas, porque este tipo de processo é um processo mecânico, mas um processo que tem razões físico-químicas. E essas são muito difíceis de controlar. Portanto, o que se está a fazer, também, corrijo Marina, para além de mais, são experiências. Experiências para ver o que é que resulta melhor em termos da consolidação das pedras. En estas fachadas que vemos aquí, por ejemplo, se han utilizado dos metodologías de consolidación diferentes. Entonces, en el curso de los siguientes años se va a ver cuál es la que está funcionando mejor. En la contrafachada principal se ha utilizado la metodología del barrio, ¿vale? Y en esta se han aplicado argamasas para recubrir lo que es la estructura de las piedras. Lo que es importante que sepan es que ambas metodologías de consolidación son compatibles con la estructura calcárea de las propias piedras. Entonces no estamos añadiendo otro material químicamente diferente al de las piedras que conforman, digamos, la iglesia. Porque a empreitada, em princípio, no final do verão, penso que é o timing que estava previsto. Depois a igreja vai ter que ser pensada em termos de refuncionalização, ou seja, o que é que vamos fazer com ela a seguir. Mas isso é uma coisa. E a visita terá que ser condicionada também. Eu peço desculpa do atraso, mas estava aqui representado bem pelo Dom Domingos, cumprimentar todos e todas, e é um dia muito feliz para todos nós e para a nossa sociedade ver o que está aqui a ser feito. Mas como o Vereador Dom Domingos tem a oportunidade de dizer, o Luís Mata, a Medina disseram, isto não é a panaceia para todos os males, o que aqui estamos a fazer, é um processo também de experimentação ainda. Eu quero recordar àqueles que aqui estão
nós demoramos junto da DGPC entre 4 a 5 anos até podermos avançar para o que estamos hoje a fazer. Houve muita indefinição do trabalho que era necessário fazer, vieram especialistas da DGPC da pedra que nos tentaram dar algumas notas. O Dr. Jorge Custódio, uma vez liguei, eu ia para a DGPC, ele explicou-me, nunca mais me esqueço, a pedra aqui que não era muito boa, salvo erro, tinha vindo de onde é hoje a EPC, a Escola Prática de Cavalaria, disse-me isso na altura, não sei se recorda de falarmos sobre situações em que uma pedra tem alguns problemas, mas para a abertura e da funcionalização teremos que ver mais à frente, mas estamos obrigados a que leve aqui também uma proteção, não sei se o Nuno já tinha também referido essa questão, mas depois não entrei nisso, pronto, mas isso temos que o fazer, uma das exigências que temos, também está visto pela DGPC, mas claro que teremos que acertar ainda esses pequenos pormenores, mas agora era aproveitar os dias, dia 18 de maio, para todos poderem ver este trabalho. Portanto, há pouco registro disso. Portanto, não se pense que isto é um fenómeno recente. Não é um fenómeno recente. Não tem a menor forma de dizer se os fenómenos recentes são mais ou menos agressivos. Provavelmente, digo eu que também sou ignorante, não é? Mas, enfim, do pouco que sei, obviamente, a acidificação das chuvas, fenómenos de má impermeabilização dos solos adjacentes, portanto, edificações que haviam aqui ao lado, por exemplo, ainda até ao século passado, só em 1923 é que foi privatizado portanto, o quintal aqui ao lado, que antes disso fazia parte, portanto, isso implicou a destruição de algumas construções adjacentes, isso também pode ter agravado. Quer dizer, não se sabe. Desde a própria estrutura que, entretanto, é minada por baixo ou pelos lados. Exatamente. Por exemplo, nós sabemos que, a nível da cobertura, depois vocês vão conseguir ver uma fotografia que eu vou mostrar, houve um momento em que houve uma cobertura na platibanda, portanto, aqui atrás, aquele terraço que está ali atrás, era coberto. E por alguma razão eles o cobriam. Entretanto, também na intervenção dos anos 70, 80 do século XIX, essa cobertura foi retirada, o que significa que as chuvas entravam diretamente para aquela plativanda, foram-se introduzindo, nós víamos até há pouco tempo as infiltrações e nós podemos não perceber muito destas coisas, mas uma coisa acho que todos sabemos, a água para essas coisas não é nada amiga, e portanto também não terá feito bem nenhum para a conservação do próprio monumento. A fotografia, não sei se algum dos miúdos que lá está em cima dos elefantes ou não, mas é uma das razões porque os elefantes saíram, porque provavelmente alguns dos presentes aqui, enquanto crianças, são de lembrar certamente de montar os elefantes e de lhes bater, porque eles cheiravam mal. E essa foi exatamente uma das razões porque eles foram retirados. Pronto. Acrescentar que, ao contrário daquilo que se pensa vulgarmente, os elefantes não só não eram daqui, como não estiveram sempre aqui. Né? Pronto. Eles foram trazidos para cá pelo Severino Sarmento, precisamente. Há fotografias dele, por exemplo, nas Portas de Sol, né? No Jardim das Portas de Sol, lá colocados. Eles vieram, inclusivamente, de uma habitação particular do senhor que vivia junto a São Nicolau. Não se sabe exatamente a proveniência deles, embora se julgue que poderá ter pertencido a um membro da família dos Menezes da Capela das Almas de São Francisco, mas objetivamente não se sabe. E portanto foram trazidos para aqui como foram trazidas as outras peças. Ficaram lá fora, provavelmente já não cabiam cá dentro. Por cima desta capela mora há um terraço. E esse terraço foi, ao longo dos séculos, um espaço natural de risco de infiltração de águas. Portanto, uma das medidas que foram agora tomadas foi a sua impermeabilização, não só do terraço propriamente dito, como das paredes, né? São paredes com uma largura mais ou menos assim, que também foram impermeabilizadas com recurso a uma técnica da utilização de zinco, neste caso. Isto é, voltando à sua questão, o tempo é o tempo, não é? E o tempo vai deixando as suas marcas e vai produzindo os seus efeitos. Nós chegámos a ter aqui um relatório do INEC que dizia que o maior problema era a água que subia por capilaridade, que transportava sais minerais, que se evaporava e que, aumentando o volume, obrigava a pedra a destacar-se e a cair.
desse ponto de vista, ali já está uma instalação que permitirá facilitar a abertura porque protege as pessoas ao entrarem na igreja. O futuro uso vai certamente impor a colocação de alguns sistemas de segurança que impeçam as pessoas de chegar muito próximo das paredes. Pronto, isto é um livro aberto, o exterior do templo está protegido com camadas de sacrifício, como os técnicos dizem destas coisas, aquela parede também, aquela vai ter um tipo de intervenção diferente, como a Marina disse, que é a partir do óxido de bário, não é? Ok? E depois vamos ver o que é que acontece numa e noutra e como é que vamos atuar no resto das paredes. Portanto, estas restantes paredes não vão ser intervencionadas agora. Nós precisamos perceber como é que o tempo reage, o que é que acontece, o que é que funciona melhor, o que é que funciona menos bem. E, portanto, é um processo de aprendizagem para perceber como intervir. 4, 5 anos estivemos à espera, que você nos dissesse o caminho a fazer. Uma das coisas que estivemos à espera foi de uma intervenção experimental também que fizeram nos Jerónimos, que correu mal. E, portanto, eles tiveram que poder redirecionar as metodologias, porque aquilo que se corresse bem nos Jerónimos seria aplicado, replicado aqui e acabou por não ser. Portanto, aqueles tantos anos que o Luís há pouco falou de ver o que fazer e a experimentação, não tem nada a ver com a experimentação de 2012, claro que não, mas é aquilo que estou a dizer, não estamos livres, como não estava a dizer, daqui a 2, 3 anos estamos com alguma verificação e teremos que fazer alguma correção ao que estamos a fazer. Que é parte, além do estar, há uma parte de arqueologia, estão ali os nossos arqueólogos. Eu depois também vou falar isso na intervenção. Há toda como direi, uma espécie de mitos urbanos relativamente. São João de Alporão não é diferente desse aspecto da igreja da cidade de Santarém. Há um conjunto de mitos urbanos, então tudo o que toca a subsolo e a túneis secretos, em que os frades vão ter com as freiras e não sei o quê, as pessoas pelam-se para isso. Portanto, São João de Alporão não podia fugir à regra, portanto há várias notícias de estruturas subterrâneas ligadas a São João de Alporão, quer túneis, quer de uma possível cripta. Infelizmente, os nossos arqueólogos ainda não descobriram nenhuma nem outra, mas mais do que eles poderão falar do que é que têm feito e quais são as conclusões até o momento que é possível. Conclusões não será, mas que elementos é que é possível adiantar. Marco Liberato é o arqueólogo responsável aqui pelo OL. Boa tarde, poderemos com fotografias, basicamente é esse o trabalho do arqueólogo, é ir registando todas as realidades que vai identificando, mas neste momento, de facto, nós ainda estamos a um nível em que ainda não passamos o século XX. Não passamos o século XX devido, claramente, a um processo relativamente curioso, que há um alçado de uma igreja que, em altura ainda indeterminada, entra em propriedade privada. E, como tal, desenvolveram-se encostadas a uma igreja e com a magnitude histórica deste edifício, atividades muito mais prosaicas. Concretizando, neste momento, o que nós identificamos são basicamente ou coelheiros ou galinheiros, que durante o século XX asseguravam a produção de proteína para a população local, não é? Nós agora já só vemos isto noutras latitudes, mas até à década de 70, 80, mesmo na capital distrito, era obrigatoriamente abastecida por produções locais, ou pelo menos em grande parte, e estamos aqui a trabalhar em dois patamares, um deles horizontal, outro deles vertical. Ou seja, estamos essencialmente a tentar determinar qual é que é a sequência da ocupação encostada à igreja. Faça-se a nota que o objetivo principal desta intervenção é também ela uma ação de conservação. No fundo, é fazer com que toda esta degradação por capilaridade, a capilaridade basicamente é a água quase num contrassenso físico subir pela pedra. O objetivo é expor o máximo possível
desta parede, do alçado sul, prepará-la e protegê-la de forma a que essa capilaridade se veja diminuída, e este é o objetivo fundamental. Regressando então à arqueologia, para além deste registro, desta seriação dos níveis de ocupação horizontais, estamos a pôr cada vez mais área da igreja à vista. Aí também surgiram até agora algumas, não diria completas novidades, mas pelo menos redescobertas de algum do desenho exterior desta alçada, nomeadamente dois arcos solos, dois arcos vazados, um já era visível, o outro estava totalmente encoberto, que ainda não conseguimos determinar uma função, mas lá chegaremos. E além disso, estamos também a destacar o aparelho, que na minha perspectiva é uma zona interessante do edifício, no fundo porque as probabilidades de surgirem reaproveitamentos de construções anteriores no aparelho da igreja são muito maiores. São muito maiores por duas razões. Uma delas, todas as igrejas se iniciavam pela cabeceira, a sua construção. Logo, num primeiro momento, enquanto a máquina não está toda afinada, de recolher pedra, de ter os canteiros a trabalhar, é muito mais provável que se tenha recolhido a reaproveitamentos de edifícios antigos. A segunda é que este alçado foi sempre o alçado minorizado, porque era o alçado que não era visível de nenhum dos pontos de circulação. Como tal, pedras que, sem trabalho anterior, na minha perspectiva, se testarão com maior probabilidade neste. Eu sei, anda lá. Deste muro para cá. Houve dois momentos diferentes de utilização, um deles mais rudimentar, ainda recorrendo aos materiais vernáculos da região, ou seja, basicamente uma calçada em calcário, com divisões com frestas nessas mesmas divisões que teriam barras de madeira que depois organizavam redes. Aqui estamos a falar de uma atividade tão prosaica que o que importa é haver espaço. O próprio arco sólido do programa gótico da igreja estava reaproveitado como um galinheiro / colher, ou seja, até meio desta pedra tínhamos uma placa de cimento, já do segundo momento de ocupação desse espaço. Pronto, nós neste momento ainda não descemos do século XX, todas as camadas que estamos a tirar, a arqueologia, para quem não sabe, funciona exatamente por camadas, vamos tirando terra de cores diferentes, até que uma delas, de forma quase miraculosa, muda a cronologia. Podemos estar a trabalhar em 5 ou 6 do século XX e de repente temos um contacto com outra realidade. Ainda não aconteceu, ainda não cronologicamente, ainda não passamos do século XX. Depois temos este muro, que curiosamente está representado na demarcação da Zona Especial de Proteção do Monumento, onde foi classificado. Ou seja, basicamente o que nós encontramos perfeitamente conservado, foi a utilização anterior a este jogo. A tal história dos dois planos, de estarmos a jogar no plano horizontal, que nos dá a cronologia da ocupação do espaço, e a ver também o plano vertical, em que vamos expondo cada vez mais a pedra, temos aqui um paralelo, ou um termo de comparação curioso. Enquanto não contem com este, nem com este, que é um restauro muito mais recente, não é? já com formas de modelação da pedra industriais,
Mas temos aqui o típico, temos aqui o típico que se dá da construção da igreja. Perfeito, ortogonal, talhado na pedreira com uma medida específica para que se acoplasse de forma o mais exata possível a todos os seus blocos irmãos que já tinham saído. E basta comparar toda essa parede que temos aí, que é toda composta por esses blocos, todos ortogonais, todos. Tudo bem.